Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Coletivamente, o programa de podcast. O podcast do Coletivamente que está com cara nova, estúdio novo, nessa nova temporada. Então, meu nome é Alexandre, eu sou médico de família e comunidade, professor da Católica de Pelotas e coordenador do projeto de extensão Coletivamente. Estou aqui hoje com a Bruna. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou estudante de medicina, faço parte do Coletivamente há 2 anos e é um prazer estar aqui, iniciando essa nova temporada do projeto Coletivamente. É isso, então, para esse novo momento, né, esse novo temporada do Coletivamente, a gente tem a alegria de receber 2 colegas e amigos muito queridos para conversar um pouco conosco sobre o cerne do nosso projeto, né, que é falar sobre saúde coletiva. Então, a gente está hoje, né, numa tarde bastante fria, né, recebendo, então, a Cândida, que é a minha colega na Católica, minha eterna chefe, uma querida, e o professor Thales, também nosso colega e professor da Católica. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Cândida. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Então tá, o nosso primeiro convidado é o Thales, ele é médico graduado pela Universidade Federal de Pelotas, possui graduação em geriatria e em saúde e estilo de vida pelo Hospital Albert Einstein, é professor de medicina da UCPEL, possui grande experiência em atenção primária e urgência e emergência, atuando, portanto, em 2 principais portas de entradas do SUS. E além do Thales, estamos com a enfermeira Cândida Rodrigues, ela é graduada pela Universidade Federal de Pelotas, doutora em Ciência da Saúde, especialista em atenção psicossocial no âmbito do SUS, professora de enfermagem da UCPEL e atualmente assumiu a complexa missão de diretora da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Pelotas. Professores, é uma honra estar aqui com vocês, espero que a nossa tarde seja muito produtiva. Fiquem à vontade. Então, como a Bruna falou, né, a gente tem recebendo hoje 2 pessoas que estão diretamente relacionadas com a saúde coletiva de Pelotas, né, que não só atuam na saúde coletiva, mas também formam profissionais do SUS para atuar em saúde coletiva. Então, além da missão, no mínimo complexa, que a Cândida assumiu hoje na Secretaria de Saúde, o Thales também trabalha em 2 portas de entrada, como a Bruna falou, né, e portas de entrada que parecem antagônicas, mas a gente vai ver que não é tão antagônico assim, que é na UBS do Pestano e no Pronto-Socorro de Pelotas. Profs, então para começar, considerando a trajetória de vocês e atualmente seus lugares de fala, o que é a saúde coletiva e qual é o impacto dela para o SUS e para a vida das pessoas? Bom, saúde coletiva a saúde coletiva é a saúde de todos, né? Saúde de todos, saúde para todos. Então, quando a gente pensa em saúde, o aspecto sempre lembra doença, né? Então, para a gente pensar em saúde sem ser doença, diminuindo, né, as doenças da população, a gente precisa pensar também em prevenção, né, das doenças. A gente precisa pensar em tratamento. E aí, quando a gente fala em saúde coletiva, a gente consegue fazer estudando o território, estudando o perfil social, sabendo que cada bairro tem as suas diferenças, né? Então, o perfil das pessoas, a gente consegue estudar coletivamente isso visando, né, melhorar a saúde de cada pessoa que vai ser atendida no SUS, né, desde a sua prevenção, desde a sua vacina, mas estudando isso coletivamente, que daí a gente consegue traçar um perfil para saber que tipo de estratégia que vai ser realizada. Eu acho que a saúde coletiva, ela, né, é a cara do SUS, na verdade, né? No momento que a gente pensa o SUS, né, como o nosso sistema único de saúde, que é para todos, que é universal, né, que busca a integralidade das pessoas, né? A gente está falando de saúde coletiva, né? E promoção, prevenção, recuperação da saúde vão ser sempre eixos dentro da saúde coletiva que são fundamentais, né? E parece simples, né, a gente planejar todas essas ações, né, mas a gente vai ter várias questões, né, que eu acho que o Thales traz bem, que são essas, assim, né, a gente tem que conhecer
né, as pessoas que a gente está falando, a gente tem que poder organizar, né, esse diagnóstico e poder, né, acho que sempre reavaliar, né, se as ações que a gente planeja, elas estão de fato atendendo às necessidades dessas pessoas, né. Então, acho que saúde coletiva é isso, né, todo tempo tu tá em movimento, entendendo o que aquela pessoa precisa, que hoje é isso, que amanhã já é diferente e traçando, né, uma forma de cuidado que contemple a todos igualmente. Thales, na sua prática, como se dá a saúde coletiva e como garantir espaço para atividades da saúde coletiva no dia a dia da APS? Bom, como se dá a saúde coletiva, né, a gente tem, principalmente assim, na APS, que é a porta de entrada, né, das pessoas que estão precisando de atendimento. Então, a gente tem essa prática principalmente nas UBSs, onde a gente consegue atender, né, por estudos, aí, em torno de 80% dos problemas a gente consegue, teoricamente, a gente consegue resolver nas UBS, né, funcionando tudo direitinho. Então, a nossa prática na UBS, a gente tem o acolhimento dessas pessoas que chegam na UBS, a gente tem a busca ativa de pessoas que a gente entende que precisaria passar pela UBS e não estão lá, né? E essa busca ativa não é o médico só que faz, precisa de uma equipe, é o médico, é o enfermeiro, é o agente comunitário de saúde, né? Então, todo um trabalho de equipe que acontece, né, na UBS para fazer, né, a saúde coletiva. Além do acolhimento e da busca ativa que a gente faz, a gente precisa também pensar em estratégias de saúde da família, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Prevenção, né, acompanhamento de doenças crônicas, para quê? Para evitar problemas, né, complicações dessas doenças. A gente também tem que pensar, principalmente, nos fatores de riscos que trazem as doenças. Então, existem pessoas, as pessoas elas costumam procurar a UBS quando elas estão doentes. Mas nós sabemos que tem uma carga, vários fatores de riscos que aumentam a chance de doenças. E esses fatores de risco muitas vezes não são valorizados, né, pelas pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento. E na UBS a gente busca essa forma de educação das pessoas, para que elas venham e a gente consiga fazer uma avaliação e diminuir o fator de risco para evitar a doença, né? Mas nós temos também pessoas que já têm várias comorbidades, e essas comorbidades a gente tem que tentar fazer com que não compliquem, né? Então tem vários aspectos que a gente trata, né? E isso é saúde coletiva, sempre pensando que a saúde coletiva não é feita só pelo médico, não é feita só pelo enfermeiro, não é feita só pelo assistente social, é um trabalho em equipe, né? E aí com isso a gente consegue ajudar melhor as pessoas. Acho que o Thales traz um ponto importante, assim, né? O coletivo é isso, a equipe multiprofissional. E acho que entra um pouquinho nos desafios, assim, né? Que nem sempre a gente tem uma equipe tão multiprofissional, assim, né, à disposição, ainda mais falando do SUS. E também é trabalhar território, saúde coletiva, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho como que a gente consegue trabalhar território, trabalhar com uma equipe multiprofissional, com a tamanha demanda que a gente tem, a pressão assistencial, né, falando em porta de entrada na APS. Uhum. Então, este é um dos principais desafios. Hoje nós temos uma sobrecarga, uma demanda muito grande, né? Então, a gente tem que pensar no trabalho com os grupos, né? Grupos de gestante, grupos de hipertenso, grupos de diabético, que a gente precisa cuidar dessas pessoas, reunir com essas pessoas mensalmente. Semanalmente tem trabalhos em grupos e, ao mesmo tempo, na porta está chegando pessoas que estão precisando de atendimento naquele momento. Uma demanda espontânea, né? E elas vão ser acolhidas, sempre são. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem a pressão da quantidade, o volume de pessoas que a gente percebe um aumento dessa demanda nos últimos tempos. E nós temos também que trabalhar a estratégia para quê? Pensando em
cuidando dessas pessoas, diminuir exatamente essa demanda. E esse é um desafio, não é fácil, né? Então, hoje de manhã mesmo, na UBS, a gente estava lá discutindo vários casos, paciente que é domiciliada, como é que vai ser feito o melhor tratamento, junto com a enfermeira, junto com a assistente social, a equipe multi, também que estava lá, paciente idoso, e ao mesmo tempo a gente cuidando que está chegando pessoas que estão precisando de atendimento naquele momento, que é uma síndrome gripal, uma cefaleia, uma dor lombar. Então tem várias coisas acontecendo. Por isso que a gente não pode estar sozinho, tem que estar em equipe. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Continuar qualificando a equipe, né? A gente tem que estar, como a Cândida falou, né? O trabalho da saúde coletiva não é estático, ele está em movimento, é dinâmico. Então a gente tem que estar sempre cuidando e avaliando o que está acontecendo, o que está aumentando a demanda, para a gente poder, daqui a pouco, estar movimentando. Tem um plano de ação e daqui a pouco a gente pode mudar, né? Se está trabalhando com um grupo e esse grupo não está tendo um bom resultado, digamos, não está tendo muita demanda desse grupo, daqui a pouco a gente pode diminuir trabalhar outro que está surgindo, né? Então, esse aumento muito da demanda a gente percebe bastante depois da pandemia, né? A gente percebeu, então tem um aumento aí de carga de doenças que a gente vê, não diretamente do Covid, mas todo o problema que teve, né, durante né, dificuldade de acesso que teve das pessoas, hospitalização, lutos, então teve um monte de problema, né? Então, e além disso nós temos uma população que está envelhecendo cada vez mais, e essa população que está envelhecendo também muito por causa dos avanços da medicina, né? Ela está envelhecendo mais, mas traz uma carga de doenças e a gente tem que estar sempre reaprendendo, sempre estudando, sempre se atualizando para trabalhar com isso, né? Então, esses são os desafios. A carga maior, o volume de pessoas, uma pressão muito grande que a gente tem, né, na UBS, com certeza. Com certeza, Thales. Acho que é um desafio aí que a gente tem pela frente, né? Que o SUS, que é um sistema muito bom, mas realmente tem que ser reavaliado todas essas questões, essas demandas, né? E, Cândida, me conta um pouco sobre o teu trabalho como diretora, né? Como é que é ser diretora dessa organização tão grande aqui em Pelotas? É uma pergunta difícil, né? De responder. É um trabalho que eu gosto de fazer, né? Mas ele é um trabalho que é complexo, né? Acho que até pelo tamanho, né? Então, são 51 unidades, a gente tem uma série de equipes dentro dessas unidades, a gente tem uma falta hoje de recursos humanos, que é bem importante, né? E o Thales estava falando e eu estava pensando muitas coisas, né? Porque realmente, né? A gente tem um planejamento, às vezes, por aquele dia, né? Dentro da unidade, e vai ter várias coisas atravessando, né? E essa população, ela também está crescendo. Então, ela está expandindo e o serviço de referência, que deve ser a atenção primária, a unidade básica, ele não tem uma equipe suficiente para dar conta desse número de pessoas que estão chegando nesse território, né? E eu acho que cada vez mais cedo também a gente tem questões, né, hoje para atendimento, né? Então, eu me lembro que eu não tenho muito tempo de formado, tá? Mas, né, eu tenho 15 anos de formado, mas a discussão, né, por exemplo, para a criança era o desenvolvimento infantil, né? Era orientar a mãe da criança a dormir com a barriguinha para cima. Hoje a gente lida com as questões, né, atípicas da infância, a gente lida com a ansiedade, depressão, tentativas de suicídio na infância, que também não é, né, aquilo que a gente estava, acho que inclusive preparado enquanto formação, né? E, então, esse é o desafio, acho que trazer todo o tempo a equipe para olhar isso, né? As questões que surgem no dia a dia das pessoas, quais são as necessidades e como eu vou dar conta disso, pensando sempre dentro de uma lógica, principalmente, né, da saúde da família, dessa equipe trabalhando em conjunto. Talvez esse seja o maior desafio, assim, a gente enxergar todo e ter que resgatar isso, que eu acho que é o mais difícil, né, assim, ó,
não, tá bem, eu vou dar conta dessa demanda aguda agora, mas o meu papel é cuidar dessa pessoa, né, longitudinalmente, assim, e poder acompanhar, e poder entender o que acontece com essa comunidade, com esse serviço, assim, então, não é fácil, assim, né, às vezes as pessoas reduzem, né, a atenção primária, que, tá bem, é o primeiro nível de assistência, né, ele vai resolver aquilo que é mais simples. Não, mas sofrimento não é simples, fome das pessoas não é simples, questões sociais não são simples, né? Então, e isso tudo num acúmulo do dia a dia também não é simples, né? Então, e aí organizar uma estrutura e para que dê conta disso é bom, né? É bom, mas ao mesmo tempo é difícil. Sim. O pessoal fala atenção básica, que de básica não tem nada, né? Eu costumo dizer isso, assim. E importante a gente ter da gestão, né, aqui conosco, né, para falar um pouco disso. Então, a gente tem uma pressão assistencial enorme, a gente tem uma equipe que, como a Cândida falou, talvez nem com formação ainda adequada para essas mudanças, que não há dúvida que isso vem muito mais rápido do que se vinha antes, talvez, e muito mais diversificado, né, as questões que a gente aborda na atenção primária, na saúde coletiva como um todo. E aí, Cândida, como que a gente, né, a atenção primária de Pelotas tem quase 1.000 servidores relacionados só à, né, atenção primária mesmo, assim, né, na UBS. E como que a gente lida com isso, com uma equipe tão grande e diversa, quando se fala em motivação profissional e formação continuada desses profissionais? Também eu acho que é um desafio, né, porque tá perto das equipes é uma coisa que é fundamental, né? E esse movimento de estar perto, né? Então, dentro da diretoria, a gente vai ter um apoiador, né, institucional, que vai ser uma pessoa técnica de referência para aquele distrito sanitário, que vai ter um certo número de unidades, e, né, que é uma pessoa, né? Então, que precisa conhecer, né, os números, pelo menos, né, o diagnóstico e os indicadores, o que está indo bem nesse território, o que não está indo, e trabalhando individualmente, né, e talvez, acho que essa, né, seja a forma melhor de fazer isso, né, tu conseguir pontualmente, individualmente, ir ali e ajudar aquela equipe, organizar, estudar junto com aquela equipe, como a gente vai melhorar isso que essa comunidade está demandando, né? Então, a gente discutia, né? E o Alê esteve lá comigo e a gente tentou, assim, né? Construir isso, assim, né? Que espaços com muitas pessoas para formação não são suficientes, não tem resultado, né? Quando tu vai mais pontualmente para discutir com aquela equipe, né? Só que, claro, vai se atravessando muitas dificuldades, porque aí falta insumos, falta recursos humanos, isso sempre é apontado, né? Mas acho que dia a dia, né, reforçar o que é o nosso trabalho, o que é o teu trabalho dentro dessa unidade. A gente não vai dar conta do mundo, não vai, né, salvar todas as pessoas ou conseguir atender em tempo, mas que isso seja feito da melhor forma possível, que a gente, né, não consiga atender uma pessoa, né, só naquela última possibilidade, porque o serviço, né, ele tá ali para isso, e ele tá ali para ser próximo das pessoas e dar alguma resposta, né, e às vezes a pessoa quer ter uma resposta pequena, né, a gente só precisa ter essa disponibilidade de ouvir, de planejar e de conseguir entender, né, o que aquele indivíduo tá precisando. Então, num geral, né, acho que todo mundo tem que entender, né, para funcionar bem, todo mundo tem que entender qual é o seu papel dentro desse lugar, né, e isso também é uma dificuldade, não é fácil. Eu acho que é isso, é uma gestão próxima das equipes também é algo que faz diferença, né, enquanto nós profissionais da atenção primária, lidando lá no dia a dia, ter a gestão mais próxima também, acho que é uma forma de motivar também esse profissional, né. Thales, e né, tu comentou, assim, da questão do pronto-socorro, da relação com a UBS, mas como que tu relaciona, assim, a atenção primária à urgência e emergência, assim, o que poderia melhorar, o que tá faltando, né? Como que tu vê isso, assim? Sim. Bom, a atenção primária, ela, funcionando bem, ela reduz a pressão, tanto sobre ela mesma, né, quanto aos serviços de urgência e emergência, tanto a UPA, aqui em Pelotas, né? A UBAI, UPA e pronto-socorro. Ela reduz essa pressão, porque muitos problemas a gente consegue resolver na UBS. Né? Então, quando a gente não consegue
resolver pela complexidade, né? Às vezes precisa de um exame mais rápido, o paciente está descompensado, tem algum problema, alguma coisa que precisa investigar mais rápido. A UBS não vai conseguir fazer isso, né? E tá bem, esse está dentro do papel da UBS não resolver isso, até para conseguir resolver as outras coisas. Como a Cândida falou, cada um, né, a gente tem que entender os seus papéis, tanto as pessoas quanto a estrutura em si, né? Então, para a UBS funcionar bem, a gente não vai absorver os pacientes que precisam de uma atenção urgente. Bom, se a UBS não estiver funcionando bem, aí nós temos, né, sempre tem que melhorar, né? Então a gente vê que tem problemas de estrutura, né? Tem problemas assim, várias coisas que dá para melhorar, né? E acaba, né, se a gente tem esse déficit na UBS, pode sobrecarregar mais pessoas que às vezes não estão com as suas comorbidades compensadas. Por exemplo, hipertensão. Se não fica compensado, aumenta muito o risco da pessoa infartar, da pessoa ter uma insuficiência cardíaca, né? Um diabetes que não está compensado, né? Tem muito risco de complicação que vai precisar de urgência e, de fato, tem risco de vida, né? E as pessoas também, a população muitas vezes não entende essa questão, a importância que tem do cuidado, né, de manter um cuidado regular na UBS. Às vezes deixa de ir, né, não faz a rotina como tem que ser feito, ou às vezes não toma medicação, e a gente precisa falar isso porque é de responsabilidade de todos. A gente tem essa responsabilidade como profissional, e as pessoas que têm algum problema de saúde também têm que ter a sua responsabilidade, tanto de procurar o atendimento, também de realizar o plano terapêutico, né, o tratamento como foi proposto. E a gente tem essa dificuldade, né? Então, se a UBS não funcionar bem, vai sobrecarregar tanto ela mesma quanto os serviços de urgência. E um serviço de urgência sobrecarregado, e a gente está vendo isso hoje, né? Tanto o UPA, o UBS tem um volume de atendimento muito maior do que há poucos anos atrás. Eu trabalhei na UBAI antes, né? E eu fico sabendo que o volume de atendimento que tem é muito superior ao que tinha antes, né? A UPA também está sobrecarregada. Eu trabalho no pronto-socorro e eu sei, porque muitos pacientes que estão na UPA já precisariam de um leito de internação, mas estão lá porque o PS não está conseguindo receber muitas vezes, porque ali é um gargalo. O PS, né, recebe paciente de tudo que é lugar na região, só que tem um limite. Nos hospitais da cidade, muitas vezes não consegue puxar, né? Aí sai fora assim do meu entendimento, porque, né, tem muito a ver também com o que a Cândida tinha falado antes. A população cresceu, né? As comorbidades aumentaram também e a população envelheceu. Então a gente está sobrecarregado no serviço de urgência e emergência, que tem o seu papel. É muito importante que não estivessem sobrecarregados para atender a população, né, melhor. E estamos sobrecarregados também nas UBS. Mas a gente tem que buscar fazer cada um o seu papel bem feito para tentar diminuir essa sobrecarga. E a gente enxerga também, né, e eu vejo às vezes que falta isso um pouco dos gestores, assim, né, de enxergar a porta de entrada como um todo como um termômetro. Então, bom, o que está chegando na minha porta? Porque se no meu pronto-socorro chegar muitos AVC, bom, algum na linha de cuidado, talvez lá no início, né, da prevenção, da hipertensão, no tratamento, não está sendo tão bem, assim. Tu consegue identificar isso, assim, Thales, nessa tua prática? Conseguimos. Por exemplo, tu deste o exemplo do AVC, e é um ótimo exemplo, né? AVC é algo que, no pronto-socorro, todos os plantões têm pacientes chegando com AVC, né? Muito mais isquêmico do que hemorrágico. E a gente está percebendo pacientes chegando mais jovens, menos de 40 anos, às vezes, né? Mas tem os pacientes estão chegando mais jovens com AVC. E aí é uma hipertensão que não sabia que tinha, uma hipertensão que tinha, mas não estava bem controlada. Fator de risco que a gente conseguiria
eliminar. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco para infarto, AVC, os diversos tipos de câncer, demências, e a gente ainda existe, né? Apesar de toda a propaganda que teve, toda a campanha, e as pessoas hoje em dia têm muito conhecimento sobre isso, e a gente continua vendo. Pronto-socorro mesmo, olha, várias pessoas que estão lá têm uma relação com cigarro, ou atual ou, né, recente. Então, mas a gente enxerga muito doenças cardiovasculares, AVC, infarto, todos os dias. E outra coisa, né, fora as patologias oncológicas, pacientes oncológicos que descompensam, eles não conseguem, muitas vezes precisam internar e não conseguem entrar diretamente no seu hospital de referência, né? Tem que passar pela porta de entrada do pronto-socorro, e isso é muito ruim, acaba sobrecarregando também a urgência. E a gente está percebendo cada vez mais, problemas de saúde mental. Muita crise de ansiedade, infelizmente, tentativa de suicídio, pacientes jovens. Então, tem uma carga de saúde mental que a gente está vendo na população que está aumentando, e no PS, no pronto-socorro, a gente consegue ver esse termômetro. Tenho certeza que na UPA e na UBAI também. Principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que isso deu um gatilho, assim. Inclusive, sim, tu comentou sobre o tabagismo, a gente tem episódio de tabagismo aqui no podcast também, então, né, pegando o link aí para quem não ouviu, quiser ouvir também. Eu acho muito importante essa questão do tabagismo, né? Vamos ver esse podcast de tabagismo, e a população, quem não fuma e sabe que um amigo, um familiar fuma, tem que insistir. A gente tem que insistir, não dá para ficar olhando calado, né, aceitando numa boa, né, não é brigando, né, obviamente, mas a gente não dá para ficar só assistindo, porque todo mundo sabe já o mal que isso faz, né, então... Essas causas evitáveis, né? Acho que a atividade física, o tabagismo, né? A questão da obesidade, são tudo que a gente trabalha na saúde coletiva como um todo, e aí vai um pouquinho no que a gente conversava antes, que talvez essa pressão assistencial, essa dificuldade de trabalhar de fato a saúde coletiva mesmo lá no território, talvez está pecando, e a gente vem sentindo isso nas portas de entrada, né? Os hábitos de vida, né? Exatamente. Então, como falou ali, sedentarismo a gente vê muito, né? E a gente sabe que sedentarismo é fator de risco para várias doenças, né? Então, muitas vezes, tendo uma atividade física regular, que não precisa ser muito, a gente já está tendo uma proteção. Uma alimentação também, hoje em dia, né, após do imediatismo, a gente não consegue... A desculpa pela falta de tempo também é a questão de a gente muitas vezes troca a cozinha, o hábito de cozinhar por comprar uma comida pronta, e às vezes não vai nem comprar a comida industrializada, já pede, né, num aplicativo, entrega em casa. Então, sedentarismo, má alimentação, né, o sono ruim, né, então pega tudo isso aí, né, e aumenta mais ainda a carga de doença, e são coisas que a gente, como tu falou, que a gente poderia também estar trabalhando mais ainda na UBS, talvez se não tivesse uma demanda tão grande. Né? E é do que a gente vai ter que readequar para poder estar preparado para isso que está posto para a gente. A gente vai ter que ter uma grande discussão sobre isso e reorganizar processos de trabalho, profissionais nas equipes, por exemplo, educador físico, né, considerando a questão da atividade física, nutricionista. Acho que o impacto da questão da alimentação é muito grande hoje em dia, né? Repensar também os grupos, né? De que forma esse grupo, porque fiquei pensando, né, o Thales falando dessas questões do tabagismo. A gente tem muitos profissionais que fizeram a capacitação para habilitação ali para os grupos, né? Então, pôr em prática esses grupos, mas também repensar, né? Quando o grupo não tem sucesso, o que acontece, né? Hipertenso e diabético, às vezes a gente vê bastante disso, né? Começa bem grande, né? Com grande número de pessoas ali, de idosos, daqui a pouco ele vai perdendo a força. Então, o que dentro desse grupo não é atrativo, ou o que as pessoas esperam, né? E acho que essa troca também é importante, né? O usuário, ele conseguir trazer, né? Aquilo que é legal, aquilo que funcionou, e controle social, né? Ele tem esse espaço, e
E às vezes ele perde essa força porque não entra, né, para essas discussões, né, e vai trazendo outras coisas mais pontuais, às vezes políticas. Então, o quanto também isso impacta, né. A gente também está num período sazonal, né, então que também sobrecarrega mais as portas de entrada. Acho que tanto atenção primária quanto urgência, né. Acho que pensar estratégias, né, nesse momento, né, turno estendido, final de semana, reduziu um pouco, né, mas talvez ainda também não suficientemente, mas conseguiu, né, reduzir ali a procura pelo serviço, as pessoas mais rapidamente procuram por esse atendimento, né, e também pode ter isso, né, acho que em relação ao AVC, por exemplo, né, a pessoa, ela chega num limite, assim, quando tá num último que vai procurar esse serviço, né, então... É muitos ajustes, né? E muitas etapas também, né? Que a gente, para cuidar de um indivíduo, a gente precisa dar conta, né? É multifatorial, né? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar também, cada vez mais, a educação em saúde, né, da população. E como fazer essa educação em saúde? A gente tem que trabalhar, então, a educação em saúde. Agora, como fazer isso, né? Não sei, é um desafio, a gente tem que pensar. Vamos fazer no consultório com cada paciente, a gente pode fazer nos grupos e muitas vezes é feito, mas a gente consegue amplificar mais isso, né? Então, uma forma, né, que a gente pode fazer de educação em saúde, que é o próprio, que eu vejo o podcast, né, o Coletivamente, né? Então, isso aqui é educação e as pessoas, né, escutando, tanto os profissionais quanto a população, a gente consegue aprender. Então, muitas coisas que não são valorizadas pelas pessoas, por exemplo, sedentarismo, ou uma alimentação, às vezes a pessoa pensa que está se alimentando bem, e não está, porque ela não sabe que aquilo ali faz mal, né? Então, trabalhar isso, né? Esse espaço aqui é muito bom. Agora que eu estava pensando nisso, a educação e saúde usando esse tipo de espaço, né? Coletivamente. É isso, as pessoas mudaram, né? O nosso público da atenção primária deixou de ser o público idoso, né? Um público que não acessava a informação, né? Muitas vezes hoje a gente tem uma população que é muito informatizada, né? E por diferentes meios de comunicação. Então, o podcast é um deles, a internet, YouTube, e a informação ela tá caindo ali. Então hoje eu já vejo que talvez a gente precisa organizar a informação. Não só trazer informação, porque informação hoje qualquer um consegue achar fácil. Agora, otimizar essa informação e entregar com qualidade, considerando fake news e diversas outras questões, esse eu acho que é o pulo do gato pro profissional de saúde, assim, né? E que talvez nas nossas formações isso não era muito explorado, né? Acho que hoje ainda é um pouquinho mais. Mas na nossa formação a gente não tinha essa formação para esse tipo de comunicação, né? E talvez aí entra um pouquinho o que a Cândida falou, que os grupos, se a gente seguir com a mesma metodologia de 10, 20 anos atrás, talvez ele não vá prender o meu usuário no grupo. Ele não quer mais aquilo ali. Ele quer algo mais interativo, né? Ele quer algo mais ilustrativo, uma comunicação mais fácil. Então, acho que esse é um caminho. Então, o Coletivamente tem um pouco dessa questão, assim, de abordar isso, né? Cândida, e trazendo isso, né? Tu vê que a gente falou de várias situações, assim, aí queria... Bom, a gente teve um cenário nacional da atenção primária, né? E aí a saúde coletiva, não tem como não, ela conversa muito com a atenção primária, né? Embora esteja em outros lugares, em outros níveis, mas a atenção primária é o cerne de tudo, assim. E como tu enxerga, assim, o cenário nacional, estadual e municipal para a nossa atenção primária? Olha, tu sabe que às vezes a gente acha que faz pouco, né? Então, recentemente eu fui num evento, né, grande de saúde pública, assim, e enxerguei muito isso, né? Então, tinham pessoas, né, do país inteiro, né? Então, apresentações do país inteiro. E eu me lembro de uma apresentação, assim, que me marcou, era um município apresentando que hoje ele já tem 50% do PEC em todos os serviços, né? Do sistema, né, ali do prontuário eletrônico do cidadão. Digo, olha, a gente... Tá bem, né? A gente tem 100%, hoje tem todas as unidades, todas acesso, todas sem computador, tem internet, com algumas dificuldades, mas numa grande maioria, assim, né? Mas foi muito discutido, assim, né? O quanto isso, assim, né? Quanto questões básicas
a gente tem, talvez, que mudar a abordagem, né? Eu acho que um grande exemplo pode ser a sífilis, que foi uma coisa que foi muito falada, né? Então, a gente tem uma doença, né? Transmissível, que é curável, o tratamento ele é acessível, mas que a gente hoje não tem vencido, né? Pensando em incidência, né? Então, o quanto a gente tem desafios, às vezes, com coisas, né, que são de muito tempo, né? E como a gente também tem desafios novos, acho que e a expansão da atenção primária, acho que ela sempre vai ser importante, né? Vai ser uma discussão fundamental, né? Mas como essa atenção primária, né, ela dá conta de todas essas coisas, então, de questões, né, que são discutidas há muito tempo, né? Porque a sífilis, quanto tempo se discute, né? Se avança e o que talvez a gente tenha que melhorar porque isso vai refletir na mortalidade infantil, vai refletir na qualidade lá da gestação, né? E o quanto também, né? Esses profissionais, a formação talvez, né? Então, eu acho que é um eixo fundamental, né? Aqui a gente tem a experiência, né? Então, trabalho, né, com uma disciplina no primeiro ano que olha questões de território, olha questões de educação e saúde. Então, o quanto isso, desde um primeiro ano de um curso de medicina, isso sendo discutido, né? Eu vim de uma formação na enfermagem que já foi uma formação, né, que rompeu com muitas coisas, né? A minha turma foi a primeira turma a não ter prática dentro de um hospital psiquiátrico, isso, né, 15 anos atrás era uma coisa importante, né, dentro do movimento político ali e social importante, mas o quanto hoje a gente vê, né, a construção ali do médico de família e comunidade, de outros profissionais com esse olhar, né, da atenção primária, da saúde coletiva, isso faz diferença nos serviços, né, e que aí, essa formação, ela tendo um bom embasamento, tu dá conta, né, de uma coisa antiga, de uma coisa nova, né, tu consegue discutir, tu articula melhor, então, formação, ampliação de formação para esses profissionais na atenção primária, acho que é fundamental. A Alê falou da questão, né, do educador físico na EMULT, bem, fundamental, porque aí a gente vai conseguir ter um aluno lá do curso de educação física, porque ele tem um preceptor e tem dentro da atenção primária, né, que hoje é um espaço. Porque a gente não pode ficar nessa ideia mágica, né, de que todas as pessoas vão conseguir acessar uma academia, né, um pilates ou qualquer coisa nesse sentido, né, ou vão ter estímulo para caminhar, né, pensando agora até nesse nosso momento, assim, de tempo, com o frio, com todas as questões, né, é difícil. Então, bem, ter esses profissionais, ter ali formas de fazer isso, né? E pessoas com um olhar que é diferente mesmo também, né? Acho que consegue olhar questões mais menores ali, questões maiores, questões complexas, porque esse é o nosso dia a dia, a gente não vai mudar isso, né? Então, cada vez as pessoas vão ter complexidades diferentes ou, né, situações que são recorrentes há muito tempo, mas que, né, vira e mexe a gente vai ter que estar pensando em formas de vencer, né? Então, não é fácil, assim, mas eu acho que a formação é o melhor caminho, assim. A gente que tem contato, né, com os alunos, né, tanto que tem uma graduação, assim, muito embasada na saúde coletiva e com os residentes, a gente, isso é nítido, né? Então, não tem melhor argumento, né? Não, acho, sem dúvida. Acho que a formação vem como um grande pilar, assim, nesse movimento de qualificação da saúde como um todo. E aí me ocorreu, assim, né, tu falasse da questão da sazonalidade e é algo previsível, que a gente sabe que vai ter um inverno, né? Mas parece que os invernos estão piores, parece que os períodos de chuva estão piores, parece que os calores estão piores. E como que a gente está na saúde coletiva? Eu queria ouvir vocês dois, assim, pra gente caminhar pro fim. Como que a gente está preparado na saúde coletiva para lidar com essas questões de saúde planetária, né, que hoje estão tão fortes, de desastres naturais, que nem são tão naturais assim. Né? Olha, é algo que a gente precisa melhorar também, da nossa parte, porque, né, a saúde planetária é algo, né, começou a se falar mais agora, assim, né, mas o que a gente tem que pensar? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo bem assim, simples, a questão do lixo, do cuidado do nosso lixo, né? Aquele lixo que eu produzi na minha casa,
né? Com o que eu consumi foi gerado, tem uma parte ali que não vai ser consumida. E o que vai ser feito com ele? Eu posso separar ele, né? Eu posso deixar tudo junto, vai tudo para um lixão, né? Como é que vai ser feito isso? Bom, todo mundo já sabe, nas escolas, né? Já há um bom tempo as crianças já estão aprendendo que a separação do lixo é importante e como deve ser feita essa separação. Mas aí alguém pode dizer, não, mas na minha rua não passa, não tem a separação de lixo, o caminhão é um só. Né? E a gente sabe que acontece na maioria dos casos, né? Eu não posso falar aqui a quantidade de lixo reciclado, porque eu não sei, mas aquilo em que a gente vê, parece, né, pelo menos que a maioria não é separado. E é extremamente importante para a saúde planetária, porque a gente sabe que quanto mais lixo nas ruas, mais problemas quando chove, aqui em Pelotas a gente vê isso bastante, né? Chove, entope, e aí já os bueiros acabam entupindo e aquela água sobe e aquela água não é limpa, as pessoas têm contato e aí daqui a pouco dengue, leptospirose, né? Leptospirose mais em relação à chuva, né? Então outras doenças, né, começam a aparecer por causa que a gente não está cuidando da saúde do nosso planeta, né? E aí a gente pega, às vezes a gente vê, infelizmente, de um carro, uma janela do carro, jogando um saco para a rua, uma carteira de cigarro, como eu vi esses dias. A gente fica pensando assim, o que é isso, né? Garrafinha d'água, né? Então a gente precisa cuidar da saúde do planeta, que é a saúde planetária, melhor. A gente precisa cuidar melhor, né? Como disse o Mock, né? Pô, parece que os invernos estão cada vez piores, né? Não sei, parece, né? A gente tem essa ideia, mas os calores, os verões também, né? Olha o que está acontecendo lá na Europa, 44, 45 graus, né? Então, aí dá aqueles temporais, o enchente do ano passado, tudo isso a gente está percebendo como um clima doente, né? De um planeta que parece que está doente, de uma sociedade que precisa cuidar melhor disso, né? Não só das pessoas, mas do próprio planeta. Mas a gente precisa aprender mais sobre isso, evoluir mais, né? Começando cada um fazendo a sua parte, pequenininho ali. Eu acho que um trabalho de formiguinha já... Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. Fazendo um trabalho de formiguinha a gente já tá bem, né? É outro desafio para a educação em saúde, né? E acho que é mais presente, né? Também para discussão após, né, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, se fala há muito tempo, acho que isso a nível internacional, nacional, mas a gente foi valorizar, talvez, né, de pensar estratégias no momento que viveu isso, né? E parece que a gente vai viver só daqui a muitos anos, né, novamente. E a gente não sabe, né? Porque efetivamente, né, acho que pensando em outros setores, né, o que foi feito em relação a isso, né? A gente tem um planejamento dentro da saúde que é para dar conta, talvez, de questões de saúde, né? Mas e os demais, né? Como planejam, se a gente tiver que lidar novamente, né, com uma enchente aqui no município, o que a gente tem de estratégia? O que foi feito para a gente talvez não ter que lidar novamente, né? Então, e discutir isso, né? Acho que isso vai ter que fazer parte hoje dos currículos dessa discussão, né? Mais forte do que nunca, porque, né? Não penso que a gente vai mudar, pelo menos, né? Pensando até nesse cenário aí que o Alê falou, ó, o inverno mais frio, o verão mais quente, é isso, né? Talvez seja até pior, né? A cada ano. E aí, né, o que a gente já viu movimentos, né, de cidades novamente, né, com enchentes e que estrutura, né, física e a gente tem para dar conta, né, de um fenômeno como esse, porque também é uma coisa muito grande, né, é muito macro, envolve muitos setores, muita mobilização, né, mas a gente tem que pensar,
Porque é isso, porque quem tá lá na Z3 todos os dias, tá lá cuidando, né, a lagoa subindo, a lagoa descendo e sofrendo e também não tendo um outro espaço, porque a cultura deles, o trabalho deles, o modo de viver deles é naquele espaço ali, né. Mas, né, até que ponto é justo para aquelas pessoas, né, tá todo o tempo, né, mede a lagoa, subiu, desceu, controla, puxa, levanto, né, tenho que planejar que a minha casa vai ser construída com esse material que se alaga, não estraga, então, não é fácil. Então, quanto isso está gerando de sofrimento nessas pessoas diariamente e que, né, talvez a gente não enxergue ainda como devesse, né. Eu acho que essa questão das enchentes, a gente inclusive também tem um podcast sobre isso, foi o Ale que apresentou, a gente aqui em Pelotas vivendo e vendo o jornal 24 horas e respirando aquilo, né, no pronto-socorro, nas UBSs, né, a quantidade de pessoas, de demanda, né, de pessoas desabrigadas, a gente não tinha noção também de números, né, então assim, o tanto que, mesmo a gente aqui, a gente ainda estava alienado, né? Então, o MOC trouxe dados, assim, números realmente que assustavam a nós mesmos, assim, que estávamos respirando literalmente, né? Eu, como uma mineira, né, lembrei do desastre de Brumadinho, que a gente também viveu, né, em 2019. Então, assim, realmente, tudo isso é saúde coletiva, né? Pensar que uma coisa aqui vai acarretar lá na frente, né? E tá tudo ligado, né? Enfim. E são cenários que quem chega primeiro é a atenção primária, é a saúde coletiva, né, como um todo, assim, né, nesse grande número. Mas acho que é isso, né, Bruna? A gente se aproximou então do fim. Acho que, primeiro, agradecer muito, né, acho que são temas que mexem com a gente gosta de ficar conversando sobre. E a gente tocou em vários assuntos propositalmente, que são temas que serão muito abordados no nosso podcast, né, ao longo dessa temporada. Então tá, pessoal, olha, agradeço a presença, Cândida e Thales, de vocês estarem aqui, né, realmente acho que abriu portas para muitos comentários, né, para abrir a cabeça e a gente pensar nos próximos episódios da nossa temporada aí. Falar pro pessoal, então, seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @coletivamente_CEPEL, né, para quem quer também assistir os nossos próximos episódios aqui do podcast, basta acessar o Spotify da Católica para ouvir, então, e não perder nenhum episódio. É isso, então, dizer que o próximo episódio já vai ser sobre estratégia e saúde da família, né, então dando continuidade um pouco nisso que a gente comentou hoje, e agradecer mais uma vez, Cândida e Thales, obrigado, que a vontade de voltar sempre à casa de vocês. Com certeza. Muito obrigado, senti bastante à vontade aqui, né, então, sempre que precisar eu vou estar disponível. Obrigada. Eu também agradeço o convite, né? Foi um prazer, né? Representei o Alexandre na apresentação do Coletivamente, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? E acho que é sucesso, né? Esse projeto. Eu gostaria também de agradecer ao pessoal que faz a saúde coletiva, né? Junto, especificamente todos, né, que fazem na cidade de Pelotas, mas principalmente o pessoal que faz comigo lá, né? Os meus colegas, os professores, os enfermeiros, recepcionistas, assistente social, dentista, né, o pessoal da Multi, então todo mundo que está junto ali pegando, que a gente sabe que não é fácil, né, e também as residentes e os alunos, né, então a gente tem um trabalho forte na saúde coletiva na Católica, né, então os alunos são fundamentais também nesse processo, né? Então agradeço representante. Maravilhoso, então, obrigado, pessoal, até o nosso próximo episódio. Obrigado, Bruna. Obrigada, professor, até a próxima, pessoal.